Irmãos, abramos a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, em 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Perdão, irmão, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, Tessalonicenses foi hoje de manhã. 2 Timóteo, capítulo 4, apenas, irmãos, o versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, como filhos que necessitam da instrução do seu Pai, como cegos que necessitam da guia e da orientação daquele que tem vista. Senhor, alimenta a nossa alma, o nosso coração, pela pregação da Tua palavra, Senhor. Nós necessitamos dela. Obrigado por todo o serviço que já foi prestado a Ti, Senhor, pela Tua obra do Teu Espírito em nós. E agora pedimos que essa obra continue, iluminando-nos o entendimento, movendo os nossos afetos e colocando fé em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no seminário, um dos grandes benefícios que nós temos é poder conviver com pastores mais maduros, pastores mais experientes. E um desses pastores, comumente nos dava um conselho no seminário. Ele dizia para nós: o melhor não é apenas começar bem, o melhor é terminar bem. Começar bem e acabar mal não é boa coisa, mas começar bem e terminar bem, isso é mais agradável. E é isso que vocês, ele dizia para nós, devem mirar e orar no ministério de vocês. Começarem bem, fiéis ao Senhor, e terminarem bem, fiéis ao Senhor. Irmãos, nós vamos hoje ver exatamente a história de um que começou bem e não terminou bem. Mas não é simplesmente a história dele. O ponto aqui é o que Paulo está falando acerca dele. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, irmãos, é a sua última carta, cronologicamente falando, né? Paulo, ele estava preso na sua segunda prisão em Roma, da qual possivelmente ele já saiu para o seu martírio e possivelmente foi decapitado. Veja, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Nós vamos dar uma caminhada por essas duas epístolas de Paulo a Timóteo. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, e ele escreve essa carta ao que ele chama do seu amado filho na fé, a Timóteo, irmãos. Timóteo era um jovem grego, filho de mãe e avó judias. Embora o seu pai fosse grego, ele não era judeu. Ele teve a educação na palavra de Deus por parte da sua mãe e da sua avó. Veja, por favor, no capítulo 3 dessa epístola, o que Paulo fala acerca disso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E no início dessa epístola, irmãos, o apóstolo Paulo fala, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4 e 5, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. O apóstolo Paulo, irmãos, conheceu Timóteo na cidade de Listra, uma das cidades da Ásia Menor, quando ele pregava o evangelho ali. Tendo Timóteo professado a fé no Messias que a sua mãe lhes ensinava na palavra, Cristo ao Messias, ele confiou nesse Cristo. O apóstolo Paulo então traz para junto de si e passa a discipulá-lo. Ele era um jovem que, por profecia, conforme Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14,
recebeu a vocação de ministério pastoral. Então o presbitério ordenou Timóteo como pastor. Ele não era apenas pastor, irmãos, mas ele também era evangelista. Isto é, possuía um ofício extraordinário, um ofício que foi limitado até a igreja do primeiro século, que recebia a autoridade apostólica para também pregar o evangelho em outras cidades, em nome dos apóstolos, como se fosse o próprio apóstolo. Depois desse período, irmãos, ele foi designado para ser pastor da igreja de Éfeso. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo é orientando a Timóteo como ele tinha que organizar as coisas na igreja de Éfeso, como que ele tinha que orientar a igreja sobre o culto, sobre o estilo de vida da igreja, sobre os presbíteros, sobre a quem os diáconos deveriam socorrer. A primeira carta, então, o apóstolo Paulo é um apóstolo orientando um pastor como ele tem que organizar a igreja. Mas a segunda carta do apóstolo Paulo, irmãos, já é o apóstolo Paulo se despedindo de Timóteo. O apóstolo Paulo sabia, irmãos, que ele estava prestes a morrer. Então ele escreve para dar as últimas orientações a Timóteo, como ministro do evangelho, o que é que ele deveria continuar fazendo, perseverando na fé. O texto que nós lemos, irmãos, é exatamente o final dessa carta de despedida. E nesse final, algumas coisas nos chocam. Uma delas, queridos, é exatamente o que nós acabamos de ler acerca desse Demas. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É sobre isso que nós vamos meditar hoje, irmãos. Paulo, ele pede para que Timóteo vá de Éfeso para Roma o mais rápido possível. Qual é a razão? Veja o versículo 9 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Procura vir comigo depressa. Paulo pede. Qual é a razão? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quem é Demas, irmãos? A razão que o apóstolo Paulo pede para Timóteo vir até ele o mais rápido possível é porque ele foi abandonado por Demas, e então ele passa a falar de outros irmãos que não abandonaram, mas que o próprio apóstolo Paulo orientou que fossem para determinadas cidades. Mas a pergunta é, quem é Demas? Demas, irmãos, é um homem que é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. Essa aqui é uma delas. Vejamos as outras duas, por favor, que é antes dessa. Colossenses capítulo 4, por favor. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também quem? Demas. Agora vamos para Filemon. Se os irmãos lembrarem bem, Colossenses e Filemon foram escritas juntas e enviadas juntas, porque Filemon era um membro da igreja de Colossos. Então, em Filemon, por favor, versículo 24. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Irmãos, quem era Demas? O apóstolo Paulo, ao mencionar Demas em Colossenses e em Filemon, e aqui fica mais claro em Filemon, nos mostra que Demas, irmãos, era um dos cooperadores de Paulo. Cooperadores, irmãos, eram aqueles que auxiliavam Paulo em algum aspecto na pregação do evangelho, no ministério que o apóstolo Paulo exercia nas igrejas da Ásia. E ele possuía diversos cooperadores, irmãos. Demas era mais um deles. Preste atenção nisso. Demas ajudou o apóstolo Paulo, cooperou com o apóstolo Paulo na pregação do evangelho. E não apenas isso, irmãos. Demas ele foi elencado em Filemon, que nós acabamos de ler, ao lado de Marcos. Marcos, que é o escritor do evangelho de Marcos, ele foi elencado ao lado de Lucas, o médico amado, que é o escritor do evangelho de Lucas e do livro de Atos, e que acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, e ele foi elencado ao lado de Aristarco, irmão, em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que foi preso com o apóstolo Paulo por causa da pregação do evangelho. Irmãos, Demas ele foi elencado ao lado dos grandes homens que são mencionados no Novo Testamento. O evangelista Marcos, o evangelista Lucas e Aristarco, que sofreu junto com Paulo pela pregação do evangelho. Demas, irmãos, estava numa posição de ensino e de autoridade na igreja. As igrejas de Cristo no Novo Testamento sabiam quem era Demas, porque Paulo mencionava ele e o viam auxiliando Paulo no seu ministério. Mas no final da carreira de Paulo, irmãos, onde estava Demas? Paulo diz, ele
me abandonou. E, queridos, essa palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui para abandonou aqui, é a mesma usada para deserção. Não um simples abandono, é uma deserção. Deserção, irmãos, é quando um soldado, alistado e convocado para uma guerra, ele então foge, para não ir para o campo, ou estando no campo, ele se recusa a lutar na batalha. Irmãos, isso é um crime tão grave no exército, certa vez eu conversava com Paulo sobre isso, que é um dos poucos crimes que tem pena de morte. A deserção, o militar desistir e fugir da batalha. É essa palavra aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está usando para Demas. Demas, ele desertou do exército de Cristo. E quando Paulo, irmãos, um dos velhos soldados de Cristo, estava mais precisando da ajuda, porque ele estava sofrendo em nome do Supremo Comandante, o que é que Demas faz? Deserta, foge, abandona Paulo. E o abandono, irmãos, não foi simplesmente um abandono físico, deixando em péssimas condições na prisão, mas especialmente, irmãos, um abandono espiritual. E é esse o alerta que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O texto nos diz, irmãos, que Demas ele foi para Tessalônica, né? Nós, inclusive, vimos hoje a carta que o apóstolo escreveu para os irmãos que estavam em Tessalônica, mas nós não sabemos o porquê que Demas escolheu ir para Tessalônica, né? Nós não sabemos, o texto nos diz isso, talvez ele pensasse que os seus desejos mais profundos seriam satisfeitos ali, em Tessalônica. Mas o ponto daqui de tudo isso, irmãos, é qual foi a razão e a causa dessa deserção. Qual foi a razão, irmãos, de um soldado tão experiente, um soldado que lutou batalhas ao lado de um velho soldado em nome de Cristo, ter desertado? Qual é a razão, irmãos? Veja o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: Demas, tendo amado o presente século. Irmãos, a razão do abandono de Demas para com o apóstolo Paulo é que Demas amou o presente século. Irmãos, a história de Demas e estas palavras são tão duras e fortes, queridos, que nós devemos passar por elas com muito temor e reflexão. Elas são duras e fortes a tal ponto que nós devemos passar por elas com muito temor e reflexão. O que é tão pernicioso, irmãos? O que é tão pernicioso ao ponto de levar um soldado experiente, um que foi contado entre os grandes, a desistir de tudo, preferir o mundo a Cristo? O que é tão pernicioso, irmãos, que leva o homem a fazer isso? O que leva alguém que lutou e sofreu por Cristo simplesmente virar as costas para tudo isso e viver como se nada tivesse existido? Alguém que parecia ser promissor e que caminhava para Nova Jerusalém, mas agora já não caminha mais para lá, mostrando realmente o que estava no seu coração. A resposta está aqui, irmãos. A terrível resposta está aqui: o amor ao presente século. É sobre isso, irmãos, que nós vamos meditar e nos debruçar hoje, alertar sobre o amor ao presente século. E nós veremos isso de duas formas, queridos. Primeiro, o que é o presente século, no contexto neotestamentário, e então o que é amar o presente século. Para que então, irmãos, meditamos sobre o perigo do amor ao presente século. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que Demas ele amou o presente século, a expressão grega para presente século, ela literalmente é traduzida assim: a era do agora. Demas amou o presente século, literalmente é: Demas amou a era do agora. A era do agora. No Novo Testamento, irmãos, essa referência ao presente século é uma referência à estrutura ou realidade oposta ao reino de Cristo. É exatamente a estrutura da realidade que se opõe ao Senhor, que é contrária ao seu exército, ao seu reino. É um contraste, irmãos. Quando o Novo Testamento fala de era presente ou de presente século, é um contraste com a era vindoura ou o século vindouro. Isto é, essa estrutura que ainda está corrompida e contaminada pelo pecado, a era presente, em contraste com a era vindoura. A era vindoura que já foi inaugurada pela obra de Cristo, e nós, irmãos, como crentes, usufruímos dessa era vindoura pela presença do Espírito Santo em nós, operando os benefícios e a realidade dessa era, mas que ainda está por vir. Então, está posto aqui o contraste, irmãos. Essa expressão, presente século, era vindoura, é exatamente um resumo de tudo o que é contrário a Cristo. Veja, por favor, Gálatas. Vamos ver um pouco essa expressão no Novo Testamento.
para que a gente entenda o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. A nossa versão diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A expressão, irmãos, que a nossa versão traduz para mundo, outras versões traduzem corretamente, se referindo a nos arraigar dessa era perversa, ou deste século perverso. Abram, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1. Então veja, o Senhor nos chamou, nos salvou para nos desarraigar da era perversa, do presente século. Agora abra 1 Coríntios 1:20, capítulo 1, versículo 20. Veja que o apóstolo Paulo fala, e isso se repete em toda a epístola de 1 e 2 Coríntios. Nós vamos ver alguns textos apenas. Paulo diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Agora veja o capítulo 2 dessa mesma epístola, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Isso continua vamos para 2 Coríntios. Capítulo 4, irmãos, versículo 4. Perceba a seriedade do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Falou para Timóteo. Quando o apóstolo Paulo nos diz em Corinto: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus deste século, ele está se referindo a Satanás. Então veja a relação que há com essa expressão deste século, presente século, século perverso, com o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ao ponto dele dizer que Satanás é o Deus desse presente século. Não no sentido de Deus como se fosse um antagônico do Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, mas como aquele que é adorado por todos aqueles que estão nesse presente século. Irmãos, e essa expressão continua, vários outros textos, mostrando o contraste entre presente século e século vindouro, reino de Cristo e reino de Satanás. Então, presente século, irmãos, é tudo aquilo que se opõe ao reino de Cristo e ao próprio Cristo. Alguns comentaristas, irmãos, vão analisar essa situação de Demas e vão diminuir a gravidade da expressão do apóstolo Paulo, sugerindo que Demas não abandonou a Cristo, mas ele simplesmente ficou preocupado com seus afazeres, tinha alguma coisa pendente, e ao invés de ficar firme em Roma e lutar pelo evangelho, ele foi resolver essas pendengas. Irmãos, seria muito duro o que o apóstolo Paulo fala de Demas se ele simplesmente tivesse ido resolver umas pendengas em Tessalônica. Ele amou o presente século e por isso me abandonou. Essa expressão, irmãos, é para mostrar claramente, e quando nós olhamos o todo das epístolas dos seus escritos, que o que ele está falando é muito sério, porque o presente século é contrário a tudo que diz respeito a Cristo. Mas o que é, irmãos, amar o presente século e os sinais desse amor? O amor, irmãos, ou melhor, amar o presente século, portanto, queridos, é amar aquilo que Cristo odeia. Amar o presente século é amar aquilo que Cristo odeia. É se deleitar naquilo que é contrário a Cristo e a sua palavra, irmãos. O coração, ele vai aos poucos fazendo concessões, ele vai dando guarida a pecados e a uma mentalidade mundana. E quando menos se espera, o amor ao presente século tomou conta de todo o coração. Quando menos se espera, o tom desse coração é o amor ao presente século. E os caminhos, irmãos, para chegar... Os caminhos que levam ao amor ao presente século, irmãos, são diversos. E aqui, esses caminhos, irmãos, são expressos pela palavra, e a experiência cristã tem mostrado isso. Quais são os sinais e os caminhos que levam ao amor ao presente século, irmãos? Veja, um coração, ou melhor, uma privação e descontentamento que conduz a uma busca no mundo corrompido, visto que para esse coração, Deus não lhe dá ou lhe tirou aquilo que ele acha que merecia. Um coração, irmãos, que caminha com esse pensamento, esse sentimento, uma privação
ou um descontentamento para com a providência do Senhor, como Deus não deu o que eu merecia, ou Deus me tirou o que era meu e eu merecia, esse coração, ele vai buscar exatamente satisfação no presente século, visto que Deus não lhe dá o que ele quer. Muitos corações caminham nessa trilha, irmãos. Descontentamento, insatisfações, privações da parte do Senhor. Se eu não tenho nesse Deus, eu me lanço então para o Deus do século. Ainda, irmãos, uma opinião que é sustentada com base em ignorância ou em incoerência com a fé bíblica e ortodoxa, que cada vez mais exigirá certas posições que se afastarão ainda mais da ortodoxia. É aquele crente que sustenta opiniões que são contrárias à palavra de Deus, mas que estão em comum acordo com o presente século. E aos pouquinhos ele vai fazendo concessão nas suas opiniões, porque essas opiniões precisam ser mantidas de forma coerente, o que elas não são. Mas ele vai abrindo mão de uma doutrina, abrindo mão de um princípio moral, abrindo mão de uma verdade da palavra de Deus, e aos poucos o seu coração vai sendo tomado pelo amor ao presente século, porque ele começou sustentando uma opinião que era contrária à palavra de Deus. Ou ainda, irmãos, a ideia imatura e ímpar e não ortodoxa de alguns sobre o envolvimento do crente com a cultura. Irmãos, a nossa fé reformada é uma fé que defende um correto envolvimento do crente com a cultura, mas muitos têm usado disso de maneira equivocada, não para se envolver de maneira antitética, mas sim de maneira sincrética. E aí bebem do mundo de golada, dizendo: nós estamos influenciando a cultura, nós estamos usufruindo da cultura, mas na verdade o que eles estão, e muitas igrejas têm feito isso, é se mundanizando. Então, por causa de um princípio verdadeiro, eu aplico de maneira errada e o coração vai abrindo cada vez mais para o amor ao presente século. Ou ainda, irmãos, um desejo carnal, o qual a consciência desse crente, nesse primeiro momento, não o deixa usufruir do desejo carnal. Mas aos poucos, porque ele quer tanto usufruir da carnalidade, ele vai deixando a palavra e os gritos da sua consciência se silenciando e se entrega aos desejos carnais, que exigem cada vez mais e mais e mais, como uma droga. Começou com um desejo carnal, depois silenciando a consciência e então se entregando definitivamente ao desejo carnal e o amor ao presente século. Ou ainda, irmãos, a glória desse mundo. O desejo, como o apóstolo Paulo fala aqui, inclusive para Timóteo, de muitos de ficar rico, ou de ser reconhecido de maneira impiedosa, ou ser como os ímpios, usufruir do que eles usufruem, construir um castelo nesse século como eles constroem. Não são poucos, irmãos, que se lançam no amor a esse século, porque estão na igreja, olham para os ímpios e dizem: eu quero ser como eles, eu quero que eles tenham o que eles têm, eu quero pensar como eles pensam, e sutilmente, mesmo dentro da igreja, ele vai amando ao mundo e ao presente século. Então ele começa a negociar coisas básicas. O Senhor diz: santifica o meu santo dia, mas ele quer trabalhar para ser rico. Ele não quer descansar no Senhor, ele quer ser exatamente como um ímpio, correr atrás de um castelo de areia. O Senhor diz: venha ouvir a pregação da minha palavra. E o que é que ele faz? Por qualquer coisa, despreza a pregação da palavra. Irmãos, a glória desse mundo tem feito com que muitos amem ao presente século mais do que ao Senhor. Mas no contexto da epístola especificamente, irmãos, o apóstolo Paulo dá mais uma indicação acerca do contraste do amor com o presente século. Veja, por favor, o versículo 8 e o contraste que o apóstolo Paulo faz com o versículo 10. Um contraste que nos parece exatamente, irmãos, deliberado, nos dando mais um sinal do amor ao presente século. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Perceba o contraste, irmãos. O contraste claro que está posto aqui. Aqueles que amam a vinda do Senhor perseverarão e receberão a coroa da justiça. Mas o que é que Demas amou? Demas amou o presente século. 2 versículos do ladinho, com o mesmo verbo, com o contraste de duas pessoas: os que amam a vinda do Senhor e os que amaram ao presente século. Ao invés de colocar o seu amor na vinda futura do Senhor, irmãos,
Demas começou a amar o presente século e se perdeu nesse sentido. Irmãos, Demas ele amou o mundo. E o apóstolo João depois nos alertou contra isso. Abra, por favor, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Se alguém amar o mundo, se alguém amar o presente século, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, o apóstolo João é direto. Não ameis o mundo, não ameis o presente século. Mas Demas amou o presente século, ele amou o mundo. E o nosso Senhor também fez alertas, irmãos. Por favor, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Mateus, capítulo 16, versículo 25 ao 26. Perdão, irmãos, né? Mateus 19, versículo... Não, perdão, calma. Tá certo, Mateus 16, versículo 25 a 26. Eu estava olhando Mateus 15, eu fiz, por que não está batendo o texto, né? Era para estar batendo. Diz assim a palavra de Deus: porquanto quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O Senhor é claro, irmãos, aquele que quer amar mais a sua vida e ganhar o mundo, perderá a sua vida e a sua alma. Agora veja o que o Senhor também fala, irmãos, no capítulo 19 de Mateus, versículo 29. Agora está certo, 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. Irmãos, o que é que Demas estava fazendo? Desprezando tudo isso que o Senhor havia prometido para aqueles que desprezassem o mundo e amassem a sua vinda, e amassem a era vindoura. Demas, irmãos, conforme o Senhor nos alertou em Lucas capítulo 9, ele pegou a mão no arado, mas depois largou. E o Senhor fala que aquele que pega a mão no arado e larga, não é digno dele. Demas, irmãos, é exatamente igual à mulher de Ló, que tendo fugido de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor alertou, não olhe para trás, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Demas, irmãos, ele amou o presente século. Amar o presente século, então, irmãos, é amar ao pecado, amar os prazeres que a vida pode dar independente de Cristo. É seguir o curso do mundo, é amar o que o mundo ama, aprovar o que o mundo aprova. É viver para esse século, não para o vindouro já inaugurado. É fazer das coisas dessa vida a base da minha vida e não um meio pelo qual Deus ele vai ser glorificado. Isso, irmãos, é amar ao presente século no contexto da Escritura Sagrada. Agora, irmãos, infelizmente, quantos Demas com muitas dores eu posso contar que eu já conheci? Irmãos, é por isso que foi dito no início do sermão, nós temos que passar por essas palavras com muito temor e reflexão, porque não é incomum, irmãos, encontrar Demas que se apartaram do Senhor. Alguns que eram cooperadores do Evangelho, exultavam em falar de Cristo e das coisas da piedade, mas em algum momento da sua caminhada, o mundo o cativou. E Cristo passou a ser sem graça, se é que em algum momento Cristo realmente teve graça para essa pessoa.
Hoje, irmãos, esses Demas, que infelizmente conheci na caminhada, estão entregues a pecados escandalosos, são militantes de causas contrárias à palavra de Deus, desprezam a igreja de Cristo e o Cristo da igreja. Irmãos, é doloroso testemunhar isso. E eu sei que não apenas eu conheci esses Demas, eu sei que também que muitos dos irmãos conheceram esses tipos de pessoas que cooperaram com o Evangelho, que exultaram com o Evangelho, mas porque passaram a amar o mundo, porque passaram de alguma forma a colocar descontentamento acima de tudo, passaram de alguma forma a querer a glória do mundo, passaram de alguma forma a nutrir uma opinião contrária à palavra do Senhor, todo o seu coração foi tomado pelo amor presente século. Por isso, irmãos, nós não podemos passar por esse texto, ainda que uma simples saudação final, o apóstolo Paulo falando coisas corriqueiras para Timóteo, mas isso traz profundo significado para nós, irmãos. Nós não podemos passar sem sondar o nosso coração. Querido, tem surgido alguma raiz, vestígio ou mancha de amor ao mundo no seu coração? Tem surgido algum pequeno sinal disso? Você tem nutrido algum descontentamento e cobiçado a satisfação ilícita das coisas desse mundo? Ou você tem sustentado, defendido e apoiado sutilmente posições contrárias à palavra de Deus em seu coração? Algum desejo carnal tem batido a porta do seu coração e você sente começar a relativizar os padrões e a sua consciência para se entregar a tais desejos? Você tem praticado alguma relação sincrética de você com a cultura? Você tem buscado a glória desse mundo em detrimento da glória de Deus? Ou você tem desprezado a vinda de Cristo, não tem nem meditado, ansiado ou considerado isso? Irmão, se algum desses sinais estiver no nosso coração, acenda um alerta, porque o amor ao presente século está batendo a porta do seu coração. Desesperadamente acenda um alerta e fuja de tudo isso. Irmãos, Demas, um dos grandes contados na igreja do primeiro século, porque amou ao presente século, ele desertou. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. Isso é seríssimo. Se algum desses sinais que estiver, fuja deles. Demas fez grandes coisas pelo reino de Deus, mas ainda assim, no final, mostrou onde estava o seu amor. Isso deve nos deixar alertas, irmãos. Isso deve nos deixar alertas. Tiago já havia alertado, queridos, na sua epístola, dizendo: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há conciliação, irmãos. Ou nós amamos a Deus e ao seu reino, a sua palavra e a sua lei, ou nós amamos o mundo e o presente século. Ou nós subjugamos os nossos pecados, desejos carnais e descontentamentos para com o Senhor, ou nós entregamos o nosso coração ao mundo que, de forma mentirosa, promete satisfazer o nosso coração, mas não satisfará, irmãos. Um puritano chamado Thomas Brooks certa vez falou: o amor ao mundo e o amor a Deus estão tão distantes um do outro como o Polo Norte está do Polo Sul. São irreconciliáveis e não se sustentam juntos, irmãos. O amor ao presente século, queridos, tragou a Demas. Nós não estamos isentos desse perigo e dessa tentação. É meu dever como ministro e junto com os presbíteros, queridos, instar com a igreja contra esse perigo. Não caminhemos nessa trilha, irmãos. É nosso dever como igreja local, mutuamente, se nós percebermos no nosso irmão alguma raiz que caminha para o amor desse século, nós repreendermos, nós encorajarmos, exortarmos e dizermos: irmão, não vá por aí. Porque isso é perigosíssimo, irmãos. É pior do que se você for criança e mexer com fogo. Muito pior. John Piper, irmãos, falando sobre esse texto, ele faz um excelente comentário dizendo: eis aqui uma admoestação a jovens e também a velhos que abraçam a cultura do mundanismo, mas especialmente aos jovens cristãos evangélicos que abraçam a cultura. Vocês precisam meditar sobre Demas por muito tempo. Tendo amado o presente século, ele considerou o ministério de Paulo impossível e abandonou. Existe um amor pelo mundo.
Existe um amor pelo presente século, John Piper diz. E esses produtos da cultura que ignoram a Deus, negam a Ele, desprezam a Deus e distorcem a Cristo, que se excluem mutuamente no profundo amor a Cristo. Não se sustenta as duas coisas juntas. É por isso que assim que Demas deixou o seu coração tomado pelo amor do presente século, ele desertou do exército de Cristo. Ele abandonou a tudo que ele havia feito. Irmãos, amem o mundo e você será apenas mais um deles. Ame ao mundo e o amor de Cristo e o amor a Cristo nos será estranho ao nosso coração. Mais pessoas abandonam a Cristo, irmãos, pelo amor ao mundo do que nós imaginemos. Por isso, queridos, não brinquemos com isso. Não brinquemos com isso. É necessário, irmãos, eu preciso esclarecer um ponto aqui doutrinário importante disso que vimos, né? Vocês já me viram diversas vezes, em diversos sermões e diversas aulas, refutar, contra-argumentar, criticar contra o erro daqueles que defendem que a salvação pode ser perdida. E alguém pode pensar, mas é isso que o senhor está falando aqui, pastor, com Demas? Não. Não é o caso de Demas aqui, queridos. O que está acontecendo aqui é exatamente o que nós vimos durante todo o ano de 2019 com a exposição às epístolas aos Hebreus. Os crentes verdadeiros sempre perseverarão até o fim. Mas a igreja de Cristo, a igreja visível de Cristo, ela não é composta apenas de crentes verdadeiros, mas de crentes verdadeiros e de crentes que simplesmente professaram externamente a fé, mas recebem sobre si o título de crentes. Estes irmãos, e infelizmente muitas igrejas evangélicas estão repletas desse tipo de crente, que pensa que crê em Cristo, mas com a falsa profissão de fé, o seu coração nunca foi transformado e regenerado. É desse tipo de crente, irmãos, desse aparente crente, que o Novo Testamento fala das apostasias, porque ele caminha num sentido, todos olham para ele com expectativa, mas no final, ou em algum momento, ele despreza e abandona e escarnece de tudo o que ele fez e de tudo o que ele teve. O que está acontecendo aqui, irmãos, é exatamente aquilo que Cristo disse. Por favor, abre Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. O Senhor diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, percebe a dureza do que Cristo está falando? Muitos se levantarão diante dele dizendo: nós profetizamos em teu nome, e veja que isso é falado nesse contexto da revelação ainda, é profetizar mesmo. Nós expelimos demônios, nós fizemos milagres, tudo em teu nome. E ele dirá: eu não vos conheço, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Percebe, irmãos, que o que está acontecendo aqui é exatamente uma falsa conversão, uma aparência de conversão. É por isso, irmãos, que nós temos que constantemente sondarmos o nosso coração para sabermos o estado dele. Agora olhe também, por favor, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 19. Vamos ler o 18 e o 19. João diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se eles tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, João está falando a mesma coisa e nos remete ao que acontece com Demas. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram do nosso meio.
E qual a evidência de que eles eram o nosso meio? É se eles permanecessem até o fim, perseverando na fé. Até o fim. Até o fim. Thomas Watson, irmãos, comentando essa doutrina, ele cita exatamente o exemplo de Demas, dizendo: eu admito que aqueles que são crentes somente na confissão podem cair. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas caiu. Um meteoro em relação às estrelas logo se evapora. Uma construção sobre a areia, ela cairá. A graça aparente pode ser perdida. Hipócritas estão ligados a Cristo somente por uma profissão externa, mas não estão enxertados em Cristo. Mas não estão enxertados em Cristo. Por isso, irmãos, a necessidade da doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da evidência. Por isso, irmãos, nós buscarmos no Senhor e diante do Senhor experimentarmos a segurança da salvação em Cristo, a confiança da nossa salvação, não na nossa justiça, mas na justiça de Cristo. Por isso, irmãos, a necessidade da comunhão dos santos, para que nós estejamos mutuamente exortando uns aos outros, não ame ao presente século. Por isso, irmãos, a necessidade do alimento semanal da palavra do Senhor, para que nós aprendamos na palavra a amar o século vindouro e não o presente século. Por isso, queridos, a necessidade da comunhão real e pessoal com Cristo, e não simplesmente uma religiosidade externa, que constitui-se apenas de atos sem sentidos. Irmãos, nós não sabemos o que ocorrera com Demas. Nenhuma outra palavra no Novo Testamento é falada acerca dele. E parece-me, queridos, que isso é proposital. É exatamente para nos dar o temor, para nos dar a cautela, para nos chamar a atenção e sermos diligentes e vigilantes contra o amor ao presente século. Contra o amor ao presente século. Por isso, irmãos, sondemos o nosso coração. Se você ainda não crê em Cristo, procure esconder-se no amor a Cristo, porque o amor ao mundo já está no seu coração. Ele te chama a amar o que realmente vale. Mas se você, crente, ama ao Senhor, se você professou a fé no Senhor, declare guerra contra qualquer manifestação e sinal de amor deste mundo. O amor ao mundo tragou a Demas. Que ele não nos traga, irmãos, e nosso amor esteja no Senhor até o fim. Oremos. Senhor Deus, que palavras, Senhor, duras são essas que nos são ditas acerca de Demas. Esse Senhor, que é descrito anteriormente como um dos grandes da igreja do primeiro século, trabalhou e sofreu pelo reino de Cristo, mas no final o Senhor manifestou onde o seu amor estava. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da igreja presbiteriana Manancial. Que o nosso coração, Senhor, esteja posto no amor à tua vinda, ao século vindouro, à tua palavra, à tua lei, ao teu evangelho, Senhor, ao teu nome. Livra o nosso coração, Senhor, do amor desse século. Que o menor sinal, Senhor, o menor vestígio de amor ao século, conforme foi aplicado e exposto, Senhor, nós fujamos para o Senhor, pedindo graça e misericórdia. Que o Senhor nos livre de sermos tragados por esse século, Senhor, mas que nosso amor esteja no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.